A graça e a paz do Senhor, bom dia a todos, amigos e amigas deste canal. Mais um dia na presença do Senhor, dia 15 de maio de 2020. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra de motivação hoje para a tua vida. Qual é o seu posicionamento diante dos problemas? Davi, vencendo Golias, nos dá uma lição muito forte nesse dia através dessa palavra. Ele nos mostra alguns posicionamentos atípicos que devemos tomar diante de um problema que enfrentamos na nossa vida. Quando o problema ele se apresenta, na mesma hora há duas situações que nos impactam. Primeiro, nós ficamos amedrontados. Segundo, nós vamos ficar indignados. E depois desses dois impactos, nós devemos tomar uma posição. Louvado seja o nome de Jesus. E a posição que nós devemos tomar é nos enchermos de coragem e de determinação de vencer. Davi, ele era um jovem e cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que naquela época Davi foi escolhido e separado pelo Senhor para governar sobre Israel, pois o rei de Israel, que era Saul, já havia sido passado o seu trono segundo a determinação divina. Saul já não tinha mais o brilho do Espírito Santo sobre o seu governo. Saul agora estava diante de um problema muito grande para a nação de Israel, que era enfrentar o exército filisteu. E o exército filisteu tinha um guerreiro chamado Golias. Golias era um gigante, um homem preparado de guerra e que desafiava qualquer soldado para lutar com ele de Israel. E aquele problema, quando se apresentou para Saul e para o povo de Deus, começou a causar um grande medo e temor no meio do exército de Israel. E aquilo trouxe para Saul uma indignação, porque ele não conseguia resolver a situação naquele momento. Ninguém estava querendo enfrentar Golias. Então, primeiro, o povo se amedrontou juntamente com o exército por causa do problema que se apresentou. Segundo, louvado seja Deus, o rei se indignou porque não conseguia resolver a situação. E assim também é na nossa vida. Quando algum problema, alguma causa chega no nosso dia a dia para ser resolvido, que nós não temos ainda a habilidade para resolver determinadas situações, aquilo nos causa um medo, nos causa um pavor, nos causa um espanto. E quando nós estamos no meio do problema e andando juntamente para solucionar e não conseguimos, isso vai nos causando uma indignação, uma incapacidade, uma incompetência na nossa vida de resolver determinados assuntos. Mas aí a Bíblia diz que chegou um jovem chamado Davi, e Davi, olhando para aquele Golias, aquele gigante, ele não olhou para o problema, ele não olhou para a circunstância, ele não viu o posicionamento do guerreiro do seu inimigo, mas ele viu dentro de si uma coragem verdadeira que tinha no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de Israel. Um Deus que era muito maior do que o gigante que se apresentava. Um Deus muito mais forte e poderoso do que as armaduras que esse gigante usava para batalhar suas batalhas. Então, louvado seja o nome de Jesus neste dia. Qual é o posicionamento que você está tendo hoje diante dessa circunstância da sua vida? Não sei em qual área que você está passando por uma situação difícil, mas eu quero dizer que esse problema não é maior do que o teu Deus. Qual é a posição? O posicionamento que você tem diante do problema determina as condições da sua vitória. Pense nisso. Quando você foca no problema, você facilmente será derrotado, porque quando existe três posições, eu, o problema e Deus. Se o problema é o centro, você não consegue ver a solução.
Você, quando foca somente no problema, você facilmente será derrotado. Você terá medo, pavor, pânico, e isso vai se neutralizar, vai te impactar e você vai se paralisar para resolver a situação. Agora, quando está o problema, você e Deus, e você é o centro, como Saul também sentia-se o centro das atenções, o centro da sua vitória. Tanto é que ele disse para Davi, Davi, vai com as minhas armaduras. Não porque Saul era bonzinho, mas Saul sabia que se Davi vencesse com as armaduras dele, a glória viria para Saul, não para Davi. Então, Saul era o centro, então o problema não seria resolvido, porque o egocentrismo, ele não traz a solução de vitória para ninguém. Agora, quando está você, Deus e o problema, quando Deus é o centro, a vitória é certa, irmão, em nome de Jesus. Então isso eu quero trazer para a sua vida hoje. Deixa Deus ser o centro da tua existência. Deixa Deus ser o centro da tua vida. Deixa Deus ser o centro da solução dos teus problemas. Se está difícil, se você não consegue ver a luz no fim do túnel, se você não consegue gerir a sua família, se você não consegue ter o controle mais dos seus filhos, você não consegue mais o amor do seu cônjuge, o companheirismo do seu cônjuge, se você não consegue mais a situação do caixa da sua empresa chegar a novamente ser positivo, eu quero te dizer, se você for fiel a Deus, se você estiver com Deus no centro da sua vida, se Deus for na batalha, na frente, é mais do que vitória para a sua vida, irmão. Então esse é o posicionamento que nós devemos ter, a coragem e a determinação de colocar Deus na frente e Deus sendo o centro da nossa vida, não eu e nem o problema, mas Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E tome um posicionamento hoje. Amém? Na presença do Senhor. Dê um clique, dê um like, compartilhe. Estamos juntos amanhã com mais uma palavra de Deus para a sua vida. A paz do Senhor, irmãos.